Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 27 de novembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação da Rádio Verde Vale FM, a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ninguém acerta 6 dezenas, concurso Mega Sena 2.800 e prêmio vai a 60 milhões de reais. Goiás passa a exigir diploma superior para cargo de nível técnico. Filho de ex-prefeito de Formosa é preso por manter os pais em cárcere privado. Vacina brasileira contra câncer de próstata avança e inicia teste nos Estados Unidos. Projeto que amplia recursos para o seguro rural é aprovado. A área desmatada em Goiás nesse ano é a menor em 24 anos, é o que diz o INPE. Caso Carrefour, Câmara vota urgência sobre PL da reciprocidade. Faleceu nessa terça-feira em Mineiros o advogado e historiador martiniano José da Silva. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, uma vacina inovadora desenvolvida no Brasil para o tratamento do câncer da próstata começou a ser testada nos Estados Unidos. Criada pelo médico gaúcho Fernando Creutz, a vacina é fruto de 25 anos de estudos no Brasil e foi recentemente aprovada pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para a realização de testes clínicos em solo americano. O tratamento se baseia na retirada de fragmentos do tumor do próprio paciente com posterior expansão e modificação das células cancerígenas em laboratório. Essas células são então reintroduzidas no organismo, ativando o sistema imunológico para identificar e combater o câncer. A vacina mostrou resultados promissores em fases preliminares e já conta com a participação de 280 voluntários nos Estados Unidos. Segundo Creutz, a vacina terapêutica busca complementar tratamentos convencionais como a cirurgia e tem como principal objetivo evitar a reincidência da doença. Estudos indicam que ela pode garantir até 37 meses sem recorrência, um período significativamente superior ao alcançado apenas com tratamentos tradicionais. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira uma operação para desarticular um grupo que realizava fraudes contra operadores de planos de saúde que pode somar até 50 milhões de reais, foram que informaram as autoridades. De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra os integrantes do grupo. Ao menos 11 pessoas estão sendo investigadas, entre elas médicos, advogados e empresas que atuam na área da saúde. As investigações apontaram que os alvos do esquema eram empresas como a Amil, Bradesco Seguros, Sul América e outras operadoras de saúde. O objetivo da operação, chamada de Bisturi, é apreender documentos, telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos para análise de dados e avanço nas investigações. Segundo a polícia, o grupo forjava cirurgias superfaturadas, usava registros de médicos já mortos, solicitava reembolsos de intervenções que nunca ocorreram, entre outros crimes. 6h40. Caso Carrefour, Câmara vota urgência sobre PL da reciprocidade. Vamos saber do que se trata essa PL nessa matéria de Hudson. O grupo Carrefour fez uma retratação das falas sobre a compra de proteínas do Mercosul. Apesar disso, o presidente da Câmara afirmou nesta terça-feira que vai manter a votação do chamado PL da reciprocidade. O projeto retomou a pauta após o CEO global do grupo afirmar em uma carta que não compraria carnes vendidas por países do Mercosul. O Brasil é o principal exportador de proteína da região.
A Alexander Bompard divulgou nesta terça-feira uma carta se retratando de críticas que havia feito anteriormente, quando colocou em dúvida a qualidade da proteína animal produzida no Brasil e em outros países do grupo. Para o governo, a carta sela o impasse com o grupo francês, mas para o Congresso Nacional, não. Arthur Lira, do PP, considerou a carta fraca e afirmou que o PL vai avançar. É a gente ter a certeza de não minimizar o que aconteceu e nem deixar de lado o que está acontecendo. São duas empresas francesas numa escalada de narrativas que não são verdadeiras, falando para o mundo sobre a dificuldade ou não da produção brasileira sediadas no Brasil. Então não há de se separar. Então a gente tem que ter uma postura muito firme para que esses ataques de desinformação cessem e que tenham uma resposta à altura, tanto do parlamento quanto do governo brasileiro. O presidente da Câmara participou da reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, que acontece todas as terças em Brasília. No encontro, ficou acertado a votação da urgência do projeto de lei nesta semana, que será apensado a um projeto que já tramita de forma mais célere no Senado Federal. A relatoria será da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura na gestão Bolsonaro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento para ouvir o embaixador da França no Brasil e o CEO do Carrefour. Diante da retratação do grupo francês, os principais produtores de carnes do Brasil suspenderam a decisão de boicotar a entrega do produto para a rede de supermercados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O empresário Jair Júnior, executivo da Johnson & Johnson no Brasil e filho do ex-prefeito de Formosa, Jair de Paiva, foi preso nesta segunda-feira, suspeito de agredir a mãe de 77 anos e submeter uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão. A prisão aconteceu no sítio Santa da Abadia, região leste do estado, depois que a jovem de 18 anos conseguiu escapar da fazenda e acionou a polícia militar. De acordo com a polícia, a jovem havia sido contratada por Jair em junho desse ano para cuidar dos pais dele na propriedade rural. No entanto, ela relatou que recebeu apenas algumas diárias, que não seguiam o acordo que fizeram na contratação. Além disso, a funcionária denunciou que enfrentava humilhações constantes e era impedida de se comunicar com outros funcionários e também de usar o celular. A vítima encontrou uma oportunidade para fugir enquanto o empresário conversava com o gerente. Após escapar, ela conseguiu carona até Mambaí, onde registrou a denúncia. Durante o depoimento, a funcionária relatou também que a mãe de Jair era alvo de agressões físicas frequentes. A idosa confirmou para a polícia que foi empurrada pelo filho no dia anterior à prisão, o que resultou em hematomas no corpo. A mãe do empresário também registrou uma denúncia formal contra Jair. O estado de Goiás agora exige diploma de nível superior para a ocupação de cargo de nível técnico. Isso porque na última quinta-feira o governador Ronaldo Caiado publicou uma lei para tornar obrigatória a graduação para técnicos em gestão pública do Grupo Ocupacional Técnico Governamental. A legislação estabelece novas diretrizes para a carreira, buscando atender às exigências da administração pública contemporânea. A nova regra permite que esses servidores sejam designados para diferentes órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a critério da Secretaria de Estado da Administração. A legislação também introduz mudanças nas promoções e progressões dos servidores. Para avançar na carreira, será necessário passar por um processo seletivo realizado pelo órgão de lotação do servidor, com validação pela Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da SEAD. A participação de uma entidade representativa dos servidores será obrigatória durante as avaliações. As promoções serão concedidas apenas após parecer favorável da comissão e dependerão de ato oficial do titular da SEAD. 6h45 e falta de medicamentos fornecidos pelo SUS deixam pacientes vulneráveis sem remédios. Vamos saber dessa matéria em detalhes com a Janda Nayara. O seu Paulo é tetraplégico e faz uso de pelo menos 8 medicamentos de uso contínuo. Alguns ele pega pela farmácia popular e outros em uma das farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, geralmente na UPA do Jardim Novo Mundo.
Mesmo com a dificuldade de locomoção, ele tem perdido a viagem, já que alguns remédios estão sempre em falta. A gente pegava no cais, né? Os cais, nas UPA aí. Mas infelizmente, deve ter uns 4 meses mais ou menos, a gente não tá pegando nada. Não tá achando esses remédios, não tá tendo esses remédios na farmácia do SUDES. Cloridrato de oxibutinina, usado pela maioria dos cadeirantes para tratar dificuldades urinárias, está em falta. O seu Paulo faz o uso dessa medicação aqui todos os dias. São 3 comprimidos ao dia e tem mais de 5 meses que ele não encontra a medicação na farmácia do Cais. São mais de R$114 todos os meses que ele tem que deixar na farmácia. Cerca de R$500 gastos com a medicação que poderia ter sido retirada pelo SUS. A resposta que tem é sim, vai chegar, dia 1º. Mas todo mês tem dia 1º, mas não chega, entendeu? Então é aquela dificuldade danada. É todo mês indo lá e não consegue, todo mês vai e não consegue. Você vai ficando até contrariado com a vida. E o problema não é só com essa medicação. Na UPA do Jardim Novo Mundo, nossa equipe encontrou o seu João Benedito, que estava em busca do aciclovir, medicamento usado para tratar herpes zoster. Já é o 2º mês que ele não consegue a medicação em nenhuma das farmácias da SMS. Eu já vim aqui 3 vezes, aí a moça só fala para mim que está em falta, não tem previsão, falta em geral em todos os SUS. Aí o que o senhor faz? O senhor tem que comprar essa medicação e é um gasto, né? Eu tenho que comprar, já sai do salário da gente, né? Já fica faltando para alimentação, né? Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. O Corinthians realizou o pagamento para o Flamengo para comprar direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Pela negociação, o Timão desembolsou o valor de 800 mil euros, cerca de 4.800.000 reais. Após a novela, enfim, poderá ter o arqueiro de forma definitiva. O Flamengo mantém um percentual de 40% dos direitos do goleiro Hugo Souza, que irá assinar contrato com o Corinthians por 4 temporadas. No total, o Timão gastou 7.300.000 reais para ter 50% dos direitos do goleiro. Nesse valor é incluso 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por 3 jogos que o atleta disputou contra o Flamengo na temporada. Hugo Souza tem sido um dos grandes destaques do Corinthians nessa temporada. O jogador chegou ao Timão no meio desse ano, vindo de empréstimo do Flamengo. Ele foi crucial em diversos jogos do time, principalmente na briga para deixar a parte de baixo da tabela. Pelo clube paulista, ele soma 31 jogos. E com o rebaixamento do Atlético Goianiense matematicamente confirmado, é certo que a Série A do ano que vem não terá times goianos. É a primeira vez desde 2018 que isso acontece. Nas outras vezes em que o Atlético, Goiás e Vila estiveram juntos na Série B, no formato de pontos corridos, pelo menos um deles conseguiu subir. Na Série B desse ano, Goiás e Vila Nova não tiveram força para subir. O Tigre figurou entre os primeiros colocados e na reta final perdeu fôlego. Já o Goiás começou embaixo e tentou uma recuperação, mas não foi suficiente. Na Série A, o Dragão brigou na parte de baixo desde o começo e ficou a maior parte do campeonato na lanterna. Essa será a terceira vez que os rivais goianos se encontram na segunda divisão na era dos pontos corridos. E se a história se manter, pelo menos um deles pode voltar à elite em 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com alguns negócios saindo acima das referências médias, em um dia mais lento em termos de movimentação. É possível que a movimentação de alta comece a perder intensidade bastante natural diante de alguns gargalos, em especial no mercado doméstico, foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. De acordo com ele, com o baixo poder de compra da população, parece improvável que o movimento de alta dos preços da carne bovina seja contínuo. As exportações seguem em alto nível, com volume recorde de embarques mês após mês. Essa é a variável chave para justificar o recente comportamento dos preços da arroba do boi gordo. Confira os preços médios do boi gordo no fechamento do mercado na terça-feira. Em São Paulo, R$ 354,42. Em Goiás, R$ 353,75. Minas Gerais, R$ 333,82. Mato Grosso do Sul, R$ 341,48 e Mato Grosso, R$ 331,01. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Que vergonha essa nota oficial do Carrefour lá da França. Eu não vou falar de franceses, porque vão achar que é xenofobia, não vou dar qualidades, mas a gente vendo essa nota, dá pena. Dá pena, vejam só, é o CEO do Carrefour. Primeiro, né, é uma carta pedindo desculpas ao ministro da Agricultura do Brasil. E aí empurra para a comunicação do Carrefour, que gerou confusão. Aí ele acha que lembrou sutilmente que dá emprego para 130 mil brasileiros. Se vocês quiserem boicotar o Carrefour no Brasil, 130 mil brasileiros vão perder emprego. Em outras palavras, ele não disse isso. Mas a nota, não sei se é inocente ou pensa que aqui só tem nativos, os nativos que compram no Carrefour. E aí ele disse que aquela informação anterior foi de apoio aos agricultores franceses. Quer dizer, para os agricultores franceses, ele diz uma coisa. Parece político que o Lula fala muito nisso. Faz o discurso que ele acha que a plateia está querendo ouvir aquilo, aí ele diz aquilo. Então ele diz assim, não vamos mais comprar carne do Brasil para agradar os agricultores franceses. Mas para o Brasil, na carta, ele diz que vão continuar comprando do Brasil. Está expresso aqui, diz uma coisa, faz outra, está enganando agora. Primeiro deixou os brasileiros se enganarem, agora está enganando os agricultores franceses. O que é isso? Meu Deus do céu. Aí terminou, depois de terem noticiado que a carne brasileira, foi falta de qualidade sanitária, que a pecuária brasileira desmata, não sei o quê. Agora elogiou a carne brasileira em qualidade e respeito às normas e até o sabor. Exagerou com o sabor, porque cada corte tem um sabor diferente, né? Mas, enfim, aí a gente vai conhecendo a pessoa, não é? Bom, vejam só, vocês viram a empreiteira ótima. Deu uma explicação, mas eu estou querendo saber, eu acho que essa explicação tem que passar pelo Tribunal de Contas da União, porque estourou como uma bomba. Uma empreiteirazinha, que eu vi as imagens da sede, é uma casinha. Foi criada em 2022. Um dos sócios é irmão do senador lá do Piauí, irmão do senador Marcelo Castro. E aí pegou um contrato de 8.952.665.469 reais para manutenção de 130 quilômetros de estradas federais. Parece que é via Codevasf, onde tem um filho do senador nomeado no atual governo. Aí agora estão dizendo que não, que era 79.499.998,50, que era 79.499.998,50 centavos, que é o valor inicial. Depois o valor final foi para 8.952. Eu ainda não entendi, disse que foi erro de digitação, ainda não deu para entender. Tomara que chegue ao TCU, o deputado Gustavo Gayer disse que está mandando no TCU para ver que história é essa. Agora, por falar em empreiteira, vocês lembram da ponte inaugurada por Bolsonaro no Rio Araguaia, na divisa Pará e Tocantins, Xambioá de um lado e São Geraldo do Araguaia do outro? A ponte está lá pronta. Ficou faltando para esse governo fazer os acessos da ponte. Até agora nada. São quase 2 anos de governo. Sabe o que estão fazendo agora? Eu vi as imagens. Estão asfaltando o acesso às balsas. São 2, passam 1.500 veículos por dia, segundo nota do Ministério dos Transportes. Será que não há intenção? Parece que o outro fez, levou a água para o Nordeste, agora não pode ter carro-pipa, fez a ponte unindo 2 estados, agora não pode usar a ponte. Que coisa estranha, muito, muito estranho. E, só para terminar, né, só para lembrar do dia que foi ontem, né, com Fux criticando o Supremo, senador Mourão idem, presidentes de OABs Minas Gerais e Rio Grande do Sul também, tudo isso que se vê aí, esse desvio da Constituição, né, e das funções do Supremo, foram muitas bocas ontem, parece que mudaram os ventos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h56 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o filho de ex-prefeito de Formosa é preso por manter pais em cárcere privado. A área desmatada em Goiás nesse ano é a menor em 24 anos, é o que diz o INPE. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Concurso 2.800. Prêmio vai a 60 milhões de reais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal sinalizou que só tomará uma decisão a respeito do desbloqueio ou não das emendas parlamentares após ser formalmente provocado por uma das partes envolvidas no caso da Suprema Corte. Os repasses estão suspensos por decisão dele que cobrou mais transparência sobre a autoria da destinação dos recursos. O presidente Lula sancionou na terça-feira o projeto de lei complementar que cria novas regras de transparência para a transferência das emendas parlamentares. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em decorrência da suspensão das execuções das emendas parlamentares por parte do STF. A Suprema Corte condicionou a liberação do pagamento das emendas à aprovação de regras que garantam a transparência na transferência de recursos indicados pelos deputados e senadores. A expectativa dos parlamentares é de que a nova legislação atende às demandas do ministro Dino e, com isso, a execução das emendas parlamentares sejam desbloqueadas. O resultado da Mega Sena 2.800, com prêmio de R$50.128.396, foi divulgado ontem em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 60 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira. Os números sorteados, anote aí, foram 1, 13, 19, 46, 50 e 57. 73 apostas fizeram a quina e vão levar cerca de R$47.024. Outras 4.093 apostas fizeram a quadra e vão receber R$1.198. 7 CPI das Bets convoca Gustavo Lima e convida Felipe Neto. Os detalhes dessa movimentação da CPI vamos conferir com Yuri Hudson. CPI das Bets, que investiga crimes financeiros relacionados às apostas esportivas online, aprovou nesta terça-feira a convocação do cantor sertanejo Gustavo Lima e o convite ao youtuber Felipe Neto para prestarem esclarecimentos à comissão. A convocação do cantor sertanejo aconteceu por um pedido da relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos. Segundo ela, o conhecido como embaixador tem envolvimento com empresas de apostas, participa de campanhas publicitárias e é sócio de uma delas, a VaiDeBet. Soraya Tronic ainda defendeu um plano de trabalho com pelo menos 2 reuniões para conseguir ouvir todos os arrolados pela CPI. Mas seria importante 2 reuniões por semana, justamente porque tem muita gente para ser ouvida. Então, tem que ficar conclusivo. Então, nós temos de fazer a nossa parte. A nossa parte é legislar sobre isso, porque essa regulamentação do Poder Executivo não envolve crime, contravenção, não envolve as questões que são da nossa competência, a título de esclarecimento. Então, basta convocar, está todo mundo à disposição. A comissão ainda convidou integrantes do governo federal para tratar dos impactos das apostas online. O senador Ângelo Coronel afirmou que a prioridade deve ser ouvir os integrantes do governo e questionar a falta de regulamentação sobre o tema. Então, hoje estão se crucificando muito somente as casas de aposta, como que são os grandes algozes. Mas o Congresso deu o viés de regulamentar. O Congresso fez a sua parte e nós estamos precisando urgentemente
que se puna quem tiver erro, mas também não podemos colocar todos no mesmo balaio, como que todos são errados, que todos cometem crime no Brasil. A CPI já aprovou a convocação de outros artistas e influenciadores digitais como Jojo Todinho, Vitube, Deolane Bezerra, Wesley Safadão e Tirulipa. Ainda não há a agenda de quando eles serão ouvidos na comissão. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. A área desmatada em Goiás nesse ano é a menor desde 2001. O dado é do PRODES, um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que por sua vez é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. A totalização feita a partir de imagens de satélite detectou a supressão de vegetação em 411,9 quilômetros quadrados do território goiano. Antes de 2024, o menor desmatamento havia sido registrado em 2016, pouco mais de 671 quilômetros quadrados. Na comparação com 2023, ano em que houve supressão de cerca de 804 quilômetros quadrados, a redução é de 48%. Se o comparativo for feito com 2022, a diminuição chega a 58%. Ainda de acordo com o INPE, a queda no desmatamento em Goiás só não supera em termos percentuais a do Distrito Federal e da Bahia. Na outra ponta do gráfico, os estados em que houve maior incremento do desmatamento foram São Paulo, Paraná e o Pará. Alta do dólar, problemas climáticos e aumento da procura por produtos provocam os aumentos de preços dos itens da ceia de Natal. A reportagem você confere com Janda Nayara. Fim de ano chegando e o aumento do custo da ceia de Natal promete pesar ainda mais no orçamento das famílias brasileiras. Enquanto o índice acumulado de inflação dos últimos 12 meses foi de 4,76%, os itens da cesta natalina apresentam uma alta quase 2 vezes maior, de mais de 9%, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A explicação para os preços mais altos vai além da demanda sazonal. Problemas climáticos que interferiram na produção mundial e também a alta do dólar impactaram diretamente em diversos produtos, como o azeite, que no ano passado custava em torno de R$40 e nesse ano já chega a R$60. Nos supermercados, os consumidores que já sentiam o aumento dos preços ao longo do ano vão ter que gastar mais se quiserem manter a tradição. O produto que está impactando um pouco mais é a carne bovina e a suína, né? Que teve um aumento aí na casa de 40% a 45%. Tem vários produtos que podem substituí-lo, né? Como o frango, né? Que está com um preço aí bem acessível, né? Hoje 1 quilo de carne, você compra 3 quilos de frango. Então, eu acho que pode ser substituído sim. As frutas secas muito consumidas no final de ano, sejam sozinhas ou para complementar as receitas, subiram de 7% a 10%. As aves típicas do Natal, como o Chester, também sofreram uma alta de 12%. Alguns produtos, como cervejas, por exemplo, está em 10% mais caro do que o ano passado, em relação ao ano passado. Panetone nem tanto, na casa de 5%. Então são alguns produtos que teve um aumento, mas volto a dizer, tem uma inflação que vem acontecendo e também tem a própria aumento do salário mínimo lá no começo do ano, que foi na casa de 7%. Se você colocar na balança, continua a mesma forma do ano passado. Mesmo diante das dificuldades, a tradição deve se manter viva. Tem que ter, sim. Acho que a família merece, né? A gente sempre trabalha para isso, para reunir, apesar de estar caro, mas a gente tem que fazer o esforço, nem que seja menor, mas que a gente faça sim a ceia. Fazer uma economia, sair procurando onde está mais barato para a gente poder fazer, né? Deixar de fazer ninguém pode, né? É uma data que a gente, né, é tradicional, a gente tem que se apertar um pouquinho, mas tem que fazer sempre a melhor coisa, né? Então a ceia vai estar garantida. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E olha, no jogo entre os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, um confronto direto pelas primeiras posições, Fortaleza e Flamengo empataram sem gols no Castelão. Teve bola na trave, pênalti anulado após revisão do VAR e teve chances para os dois lados, mas as equipes não conseguiram tirar o 0 do placar. O Fla ainda precisou jogar boa parte do segundo tempo com 1 a menos depois da expulsão de Pulgar.
Com o resultado, os dois times praticamente se despedem das chances de brigar pelo título. Com o empate, Fortaleza e Flamengo se afastam da briga pelo título, que vai ficar mesmo entre Palmeiras e Botafogo. Quem se deu bem com esse resultado foi o Internacional, que ultrapassou os dois na tabela e terminou a rodada em terceiro lugar. E em confronto contra o Z4, Fluminense e Criciúma empataram sem gols na noite desta terça-feira no Maracanã pela 35ª rodada. O resultado não ajudou nenhum dos times na briga contra a zona do rebaixamento e aumentou a pressão nas 3 rodadas finais do campeonato. Com o empate, o Flu agora soma 39 pontos e tem apenas 1 ponto a mais do que o Criciúma, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Ao término da partida, o Fluminense foi bastante vaiado pelos torcedores que estiveram no Maracanã. A equipe deixou o gramado com gritos de time sem vergonha. A equipe segue bastante ameaçada pela zona do rebaixamento. Terá 3 confrontos duros nas 3 rodadas restantes do Brasileirão. O tricolor terá pela frente o Atlético Paranaense fora de casa, o Cuiabá em casa e o Palmeiras fora de casa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15 e a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo ao PL 209/24 nesta terça-feira. A medida visa ampliar o alcance do programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural. Originalmente proposto pelo deputado Domingos Neto, a proposta altera a lei de número 10.823 para incluir saldos remanescentes do ressarcimento das contas PIS e PASEP como fonte de financiamento no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. De acordo com o deputado Pezente, relator do projeto, a medida representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a proteção aos agricultores com riscos climáticos, pragas e flutuações de mercado. O deputado também destaca que o uso de recursos remanescentes do PIS/PASEP pode trazer mais estabilidade financeira ao seguro rural, frequentemente limitado por oscilações no orçamento público. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. O Supremo Tribunal Federal cassou nesta terça-feira a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu em caráter liminar a lei que instituiu o modelo de escola cívico-militar no estado. A decisão do ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido do governo paulista em ação direta de inconstitucionalidade e será levada ao plenário do Supremo para ser referendada. O ministro considerou que o TJ de São Paulo invadiu a competência do STF ao suspender o modelo, porque a lei complementar 1398/24 que instituiu as escolas cívico-militares também é questionada no Supremo. Por isso, a ação em tramitação na Justiça Local deveria estar suspensa até o julgamento de mérito pelo STF, conforme jurisprudência consolidada da Corte. Além disso, o relator Gilmar Mendes apontou que o TJSP tinha ciência das ações em tramitação no Supremo e, mesmo assim, proferiu a decisão, demonstrando interferência direta na jurisdição da Corte. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17. E faleceu nesta terça-feira em Mineiros o escritor, historiador, advogado martiniano José da Silva. Dr. Martiniano encontrava-se internado na UTI do Hospital Municipal de Mineiros por encontrar-se com problema de insuficiência renal. Na tarde desta terça-feira, ele teve parada cardíaca e acabou vindo a óbito. Dr. Martiniano foi fundador da Academia Mineirense de Letras e era membro da Academia Goiana de Letras. Autor de vários livros que levaram o nome de Mineiros a ser conhecido em todo o país, dentre eles Racismo à Brasileira, Advocacia, Engenharia e Arte e Parque Nacional das Emas, a Última Pátria do Cerrado. Natural da Bahia e mineirense por opção, Dr. Martiniano morreu aos 88 anos. Seu corpo está sendo velado no Memorial Real Parque, Sala 4, em frente ao cemitério Parque Municipal de Mineiros. O sepultamento acontecerá logo mais às 16 horas. 7h18 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, PM de Goiás intercepta carga de cocaína que seria enviada à facção baiana. Polícia Federal mira esquema de fraudes milionários no BPC em Goiás. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h28. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM. Olha, o Supremo Tribunal Federal marcou para esta quarta-feira o julgamento de casos que discutem a responsabilidade de redes sociais sobre o que é publicado por seus usuários. Eles estão relacionados com o Marco Civil da Internet, que regula a atuação dessas plataformas. Sancionada em 2014, a lei define direitos e deveres para o uso da internet no país. Hoje, ela isenta as redes sociais da responsabilidade sobre o que é compartilhado por terceiro em seus serviços, exceto se elas não cumprirem ordem judicial que determinem a derrubada do conteúdo. Essa regra está prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet, um dos pontos que estão no centro dessa discussão. Confira casos em que devem ser julgados pelo STF e podem mudar regras à rede aqui no Brasil. Recurso do Facebook que questiona se o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional. Recurso do Google que questiona se provedor de serviço se tornar responsável ao armazenar ofensas produzidas por usuários e se deve fiscalizar material previamente. A ação do Partido Cidadania que pede proibição de decisões judiciais que suspendam plataformas. E a Caixa Econômica Federal está pagando nesta quarta-feira a parcela de novembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS final 8. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$681. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar mais de 20 milhões de famílias, com gasto de 14 bilhões de reais. Além do benefício mínimo ao pagamento de 3 adicionais, o benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. 7h30 está chegando a Black Friday. Confira dicas para fazer compras seguras durante este período. Quem faz o alerta nessa matéria é Vitória Farmer. Um dos momentos mais aguardados para o consumidor economizar vem movimentando o mês de novembro. A famosa Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, incentiva os lojistas a criarem ofertas atrativas para ampliação das vendas e também favorece o consumidor que aproveita as promoções. A Federação Brasileira de Bancos alerta, porém, que principalmente nessa época, os golpistas aproveitam o período de ofertas para criar anúncios na internet de promoções e lojas falsas. O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, orienta que o consumidor deve se atentar a anúncios de promoções que sejam originárias de lojas e sites conhecidos e desconfiar de promoções com descontos muito distantes do valor do produto. Para fazer compras seguras nesta Black Friday, dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Tenha cuidado com e-mails e promoções que tenham links. Outra orientação relevante da Febraban é com relação ao pagamento. Os criminosos, conforme explica o diretor adjunto de serviços da federação, costumam aproveitar esse momento para clonar o cartão de crédito, causando ainda mais dor de cabeça para o consumidor que poderá, conforme explica Walter Faria, ter um prejuízo ainda maior na Black Friday. Dê preferência sempre para o uso do cartão virtual nas compras online. Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre confira o valor na maquininha, antes de digitar a sua senha. Insira você mesmo o cartão na maquininha. Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento. O mesmo cuidado vale para pagamentos com boletos. A Febraban também recomenda que o consumidor confira se a marca existe também nas redes sociais, observando o número de seguidores e se há interação nas postagens. A verificação da possibilidade de políticas de troca e de devoluções dos produtos também pode ajudar. Além disso, evite deixar salvos seus dados bancários nos links das falsas promoções. Agência Rádio Web, produção e reportagem Vitória Farmer. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h33. A Polícia Militar de Goiás interceptou nesta segunda-feira uma carga de cocaína que seria enviada a uma facção criminosa baiana. As 9 peças da droga, avaliadas em R$540 mil, foram apreendidas durante uma abordagem do Comando de Operações de Divisas a um ônibus de turismo na região sudeste de Goiás. De acordo ainda com os militares, os entorpecentes tinham como destino o estado da Bahia e haviam sido adquiridos por uma facção criminosa que age naquele estado. Os entorpecentes foram localizados após troca de informações com policiais de outros estados. Conhecida como escama de peixe devido ao alto grau de pureza, a cocaína estava na mala do passageiro do coletivo, que saiu de São Paulo com destino a Salvador. O dono da bagagem, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Catalão por tráfico interestadual de drogas. Ele não revelou quanto iria receber pelo transporte dos entorpecentes. A Polícia Federal mira suspeitos de aplicar fraudes milionárias no benefício de prestação continuada aqui em Goiás. Nesta terça-feira, agentes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em Trindade, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que falsificava documentos para obter recursos destinados a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. 2 pessoas foram presas preventivamente na ação. A investigação revelou, Dariana, um esquema sofisticado no qual os criminosos utilizavam documentos falsificados para solicitar o BPC em agências da Previdência Social em diversas cidades goianas. Essa prática ilícita permitiu que o grupo desviasse milhões de reais dos cofres públicos, prejudicando aqueles que realmente necessitam do benefício. Os envolvidos no esquema criminoso podem ser responsabilizados pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. O principal objetivo da Operação Falsitas, cujo nome é uma clara alusão à falsificação de documentos, é interromper as atividades fraudulentas e coletar provas suficientes para responsabilizar todos os integrantes do grupo. 7h35, o governo de Goiás tem ações e programas para a redução e prevenção da violência contra a mulher e busca parcerias com mais municípios. Vamos saber dessa ação com a Letícia Noronha. Fim de ano chegando e o aumento do custo da ceia de Natal promete pesar ainda mais no orçamento das famílias brasileiras. Enquanto o índice acumulado de inflação dos últimos 12 meses foi de 4,76%, os itens da cesta natalina apresentam uma alta quase 2 vezes maior, de mais de 9%, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A explicação para os preços mais altos vai além da demanda sazonal. Problemas climáticos que interferiram na produção mundial e também a alta do dólar impactaram diretamente em diversos produtos, como o azeite, que no ano passado custava em torno de R$40 e nesse ano já chega a R$60. Nos supermercados, os consumidores que já sentiam o aumento dos preços ao longo do ano vão ter que gastar mais se quiserem manter a tradição. O produto que está impactando um pouco mais é a carne bovina e a suína, né? Que teve um aumento aí na casa de 40% a 45%. Tem vários produtos que podem substituí-lo, né? Como o frango, né? Que está com um preço aí bem acessível, né? Hoje 1 quilo de carne, você compra 3 quilos de frango. Então, eu acho que pode ser substituído sim. As frutas secas muito consumidas no final de ano, sejam sozinhas ou para complementar as receitas, subiram de 7% a 10%. As aves típicas do Natal, como o Chester, também sofreram uma alta de 12%. Alguns produtos, como cervejas, por exemplo, está em 10% mais caro do que o ano passado, em relação ao ano passado. Panetone nem tanto, na casa de 5%. Então são alguns produtos que teve um aumento, mas volto a dizer, tem uma inflação que vem acontecendo e também tem a própria aumento do salário mínimo lá no começo do ano, que foi na casa de 7%. Se você colocar na balança, continua a mesma forma do ano passado. Mesmo diante das dificuldades, a tradição deve se manter viva. Tem que ter, sim. Acho que a família merece, né? A gente sempre trabalha para isso, para reunir, apesar de estar caro, mas a gente tem que fazer o esforço, nem que seja menor, mas que a gente faça sim a ceia. Fazer uma economia, sair procurando onde está mais barato para a gente poder fazer, né? Deixar de fazer ninguém pode, né? É uma data que a gente, né, é tradicional, a gente tem que se apertar um pouquinho, mas tem que fazer sempre a melhor coisa, né? Então a ceia vai estar garantida. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. Na noite dessa terça-feira, no Independência, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão,
O Juventude chegou a ter 2-0 no placar e viu o Atlético Mineiro empatar, mas conseguiu a vitória por 3-2 no fim. O jogo foi disputado sem a presença de torcedores por causa da punição imposta ao time mineiro pelos incidentes registrados na final da Copa do Brasil. Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude no primeiro tempo. Na etapa final, Gilberto marcou o segundo do time gaúcho. Alisson descontou para os donos da casa e Vargas deixou tudo igual logo em seguida. Nos acréscimos, Eric foi lançado e bateu cruzado para fazer o gol da vitória da equipe de Caxias. Com os 3 pontos, a equipe gaúcha abre 4 pontos de vantagem para o Z4 da tabela. O Atlético completa 10 jogos seguidos sem vencer antes da final da Comebol Libertadores. E na semana de maior expectativa e pressão da temporada, talvez da sua história, o Botafogo teve a cabeça fria e o coração quente, tão típicos do Palmeiras, a quem o Glorioso venceu com autoridade por 3-1 na noite dessa terça-feira no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória gigante que fez o time retomar a liderança, dar um duro golpe em seu maior rival pela taça e ganhar moral na semana de outra grande decisão da Comebol Libertadores no sábado contra o Atlético Mineiro. Gregório Savarino e Adrielson marcaram. Richard Rios no finalzinho diminuiu para o Verdão, que ficou na bronca com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio pelo escanteio que gerou o primeiro gol e pela expulsão de Marcos Rocha, que mudou o jogo na segunda etapa. Ao Botafogo são 2 rodadas para tentar confirmar o tão sonhado título brasileiro. A vitória no confronto direto leva o Botafogo aos 73 pontos e volta à liderança e a 3 pontos do Palmeiras, que permaneceu com 70 e agora em segundo lugar. Faltam 2 rodadas, nas quais o Glorioso precisa de 4 pontos para conquistar o título, sem depender de mais nada. O Verdão precisará vencer e torcer ao menos por um tropeço do rival. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que recebeu formalmente uma carta assinada pelo diretor-presidente do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, publicada ontem, endereçada ao ministro Carlos Favaro, esclarecendo a sua declaração em apoio aos agricultores franceses e reconhecendo a alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira. Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas, é o que diz trecho do documento. Em uma nota oficial sobre a ação do Carrefour, o Ministério afirma que o Brasil tem um sistema rigoroso de defesa agropecuária que posiciona como principal exportador de carne de aves e bovina do mundo. O mapa reitera os elevados padrões de qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, o que diz o texto. Assim, o mapa enaltece o trabalho desempenhado pelo setor, a gestão ativa das associações e seus associados na defesa de uma produção de excelência que chega às mesas de consumidores em mais de 160 países pelo mundo. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h41, a gente traz para você as ocorrências das últimas 24 horas que movimentaram a cidade de Mineiros e região. O Corpo de Bombeiros realizou um total de 3 atendimentos. E foi muito tranquilo nessas últimas 24 horas por Corpo de Bombeiros. A gente destaca, a formatura aí do projeto Bombeiro Mirim. Por volta das 18h30 foi realizada a solenidade ali na Escola do Futuro. A guarnição compareceu para apoiar, prestigiar essa formatura e, de acordo aqui com o relato, contou com muitas autoridades e familiares dos formandos. Inclusive, após os trâmites, a solenidade também contou aí com o banho da formatura, o tradicional banho realizado pelo caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros. A gente parabeniza, os formandos do projeto Bombeiro Mirim 2024.